A gente está aqui discutindo esses benefícios que podem vir a aumentar para tentar angariar votos ou tentar melhorar a situação do governo no meio dessa crise econômica. A gente tem que falar também de como está o preço dos combustíveis, que no final das contas começou toda essa discussão há meses. Até agora, 21 estados e o Distrito Federal anunciaram um recuo do ICMS sobre combustíveis. A mudança segue uma definição do Conselho Nacional de Política Fazendária. Você vai acompanhar uma ilustração que nós preparamos aqui no nosso telão. Os estados que registraram a maior queda no valor da gasolina a partir da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, são o Paraná na dianteira. A redução do preço do combustível por lá, da gasolina por lá, foi de menos 56 centavos. Em seguida vem Goiás, com uma queda de 40 centavos por litro de gasolina. E em terceiro lugar, Santa Catarina. Os motoristas viram a gasolina baixar 39 centavos. No entanto, o que a gente vê é que mesmo com a redução do ICMS, não está fácil abastecer o carro. A Bahia tem a gasolina mais cara do Brasil. A redução foi tímida, de apenas 11 centavos. O combustível saiu de R$ 8,03 e foi para R$ 7,92. A segunda gasolina mais cara no Brasil também fica no Nordeste. Rio Grande do Norte baixou de R$ 7,89 para R$ 7,57. Depois vem Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. São Paulo é o quinto estado brasileiro onde mais caiu o valor da gasolina na hora de abastecer. E a gente repercute esse cenário ao vivo, conversando com a repórter Carla Chaves. Carla, boa noite. Qual é o retrato que a gente tem nos postos de combustível aqui no estado de São Paulo? Boa noite. Oi, boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, para alívio do motorista, já dá para encontrar, sim, a gasolina, principalmente, mais barata em vários postos. Claro que varia, né? Aqui em São Paulo, a redução do ICMS foi de 25% para 18%. Então, em média, antes desta redução, a gasolina estava custando ali R$ 6,97. Agora, a média é de R$ 6,69, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Mas rodando durante todo o dia aqui pelos postos de São Paulo, eu encontrei uma variação grande, viu? Por exemplo, tinha posto a R$ 6,49 o litro, outros a R$ 6,29 e um até a R$ 5,94. De acordo com o Rodrigo Garcia, o governador aqui de São Paulo, o ideal com essa redução de ICMS era que os postos baixassem ali pelo menos 40 centavos no preço do combustível que estava antes. Alguns fizeram, outros baixaram até mais, alguns nem tanto. Então, vale demais, mais do que nunca, pesquisar na hora de abastecer. Márcio. Essa é a Carla Chaves, que falou com a gente ao vivo de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, os postos de combustíveis receberam fiscais do Procon. Eles analisaram a qualidade e o preço da gasolina para conferir se a redução do ICMS no estado está se refletindo nas bombas. 46 postos foram autuados. Repórter Pedro Durante tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Pedro, boa noite. 46 postos multados, hein? Não é pouca coisa, não. Para 100 que foram fiscalizados, né, Márcio? Estamos falando de quase metade aí que não tinham, de fato, corrigido o preço como esperava o governo do estado. Boa noite para você e para quem acompanha o Prime Time. Mas teve uma outra coisa bastante curiosa que aconteceu em 12 desses postos, que foi a mágica. Quando os fiscais do Procon chegaram com as equipes de fiscalização do estado, toda aquela força-tarefa, os preços rapidamente mudaram e abaixaram. O governador Cláudio Castro estava comentando esse fenômeno aqui agora há pouco numa entrevista coletiva, isso porque a intenção justamente dessa fiscalização era mostrar para os donos dos postos de combustíveis que o governo vai cobrar, que essa redução no ICMS chegue na ponta, na bomba, para o consumidor. A gente está falando de um estado que tem um dos maiores ICMS do Brasil, ou pelo menos tinha, que era de 32% para gasolina e caiu para 18%, quase a metade. Nos cálculos, isso dá mais que o dobro do que a Carla Chaves estava falando aí de São Paulo, porque a estimativa aqui do governo era de uma redução de R$ 1,16
19 centavos por litro no preço da gasolina. Eu tenho rodado postos de combustíveis e ainda não vi uma redução tão grande no preço da gasolina aqui no Rio de Janeiro. A gente vai saber na sexta-feira, quando a Agência Nacional do Petróleo de fato divulgar os números atualizados que a Carla estava dizendo aí, com quanto ficou a média da semana no valor dos combustíveis, aí já com todos esses estados com alteração, mas por enquanto o que a gente vê na rua é que ainda não está aquela redução que era esperada com essa mudança no patamar do ICMS. Agora, já tem consequências políticas. O governador Cláudio Castro disse, por exemplo, que pode haver quebradeira dos estados no ano que vem, justamente por conta desses recursos que vão deixar de ser investidos em áreas como educação e saúde para poder aplicar o desconto no ICMS dos combustíveis. Ele disse que se isso acontecer, se tiver dificuldade para pagar as contas aqui do Rio de Janeiro, municípios, outros estados, pagar salário de servidores, aí eles vão precisar cobrar o Congresso Nacional, já que deputados e senadores deram um aval para que essa mudança acontecesse. Então, isso é uma coisa que repercutiu mal entre os governadores. Eles não queriam muito que essa ideia fosse adiante, porque não achavam que era a melhor solução, iam perder recursos, mas pelo menos nesse ano de 2022, o governador Cláudio Castro disse que o orçamento está garantido, que não deve ter nenhuma mudança. Mas para o ano que vem, depois da campanha eleitoral, que o Estado pode ter ou não um novo governador, aí sim, de fato, deve ter um impacto financeiro maior. A gente precisa acompanhar para poder saber o que vai ser cortado, que tipo de investimento o governo vai deixar de fazer, justamente para conseguir dar conta desse desconto tão grande no ICMS dos combustíveis, né, Márcio? Esse é Pedro Duran falando ao vivo do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Pedro. Enquanto o governo federal, a gente já mostrou no comecinho do Prime Time, faz de tudo para tentar aprovar e o mais rapidamente possível a PEC que turbina os benefícios sociais às vésperas das eleições, alguns estados também estão tomando medidas que podem ser consideradas eleitoreiras. Eu caminhei para cá para encontrar Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, que vai mostrar para a gente que alguns governadores decidiram fazer isso nas últimas semanas. São medidas sociais, mas que se misturam naturalmente a medidas eleitorais neste ano eleitoral, né, Naka? Boa noite. Boa noite, Márcio. Não dá para separar, infelizmente, o que é social, o que é econômico e o que é plano para a urna eletrônica em outubro. Mas o fato é que não é apenas Brasília que tem trazido essas surpresas nas contas públicas ao longo das últimas semanas. Na sexta-feira, acho que a medida mais importante anunciada, foi anunciada aqui no estado de São Paulo, onde o governo do estado simplesmente suspendeu o reajuste de até quase 12% na tarifa do pedágio, que já deveria estar vigorando agora. Mas o governo estadual mencionou ali o aumento do preço dos combustíveis e não adotou isso. Obviamente, as concessionárias reagiram, reclamaram e muitos economistas entendem esse tipo de medida como sendo uma quebra de contrato. Mas não é apenas o estado de São Paulo. Por exemplo, o governador Ratinho Júnior, do Paraná, anunciou nos últimos dias a contratação de 3.400 homens para forças de segurança do estado. Um número bem maior, 1.000 homens a mais do que o planejado originalmente. É uma conta que vai gerar gastos permanentes até que todo mundo se aposente. Então, é mais uma medida com impacto nas contas públicas. Além disso, vários estados, Márcio, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, ou anunciaram antecipação do pagamento do salário de junho ou antecipação da primeira parcela do 13º. Aí, nos últimos dias, quando os governadores poderiam ainda anunciar pela lei eleitoral, governadores que estão tentando a reeleição, poderiam anunciar medidas que aumentam o gasto público ou pelo menos antecipam o gasto público. Pelo visto, todo mundo do executivo está olhando para outubro e só está pensando na urna eletrônica. Márcio. Isso sem contar também com a redução do ICMS, que também tira dinheiro dos estados. É menos imposto que entra para os estados. Ou seja, isso se soma a todos esses gastos que você nos descreveu aqui. Sim, os governadores até mencionam que as contas públicas agora, estaduais, estão numa situação positiva. Então, teria como cortar ou gastar um pouquinho mais agora. O problema é o futuro. Como é que se aguenta segurar esta conta lá na frente? Obrigado, Fernando Nakagawa.